Você já parou para pensar por que o jejum é uma prática tão poderosa e presente em diversas tradições espirituais? Não é só uma questão de abrir mão da comida. O jejum é algo muito mais profundo. Ele nos conecta com algo maior. Ele nos aproxima de Deus. Mas por quê? O que acontece no nosso corpo, na nossa mente e na nossa alma quando jejuamos? E como o jejum se difere de outras práticas espirituais, como o propósito? Hoje, vamos entender o que está por trás dessas práticas e como elas podem transformar nossa vida espiritual de maneiras surpreendentes. O jejum, em sua essência, é um ato de sacrifício. Quando abrimos mão de algo que consideramos essencial, como a comida, demonstramos uma profunda dependência de Deus. No jejum, regularizamos que não vivemos apenas de pão, mas de toda a palavra que vem dele. Isso nos leva a uma postura de humildade e entrega, lembrando-nos que nossa verdadeira satisfação vem de Deus, e não das coisas materiais. É como se disséssemos: Senhor, eu confio que Tu me sustenta, mais do que qualquer alimento. Mas é importante diferenciar o jejum de outras práticas como o propósito, e é isso que vamos ver a seguir. Embora o jejum e o propósito possam parecer semelhantes, eles têm objetivos e formas de execução diferentes. O jejum é uma privação física de alimentos por um período determinado, com finalidade específica de foco não espiritual. É um ato bíblico, visto como uma maneira de buscar Deus intensamente, muitas vezes em momentos de crise ou decisão importante. Já o propósito não envolve necessariamente a abstinência de comida. Um propósito pode ser algo mais flexível, quando uma pessoa decide abrir mão de alguma coisa específica, seja um hábito, um tipo de prazer ou uma atividade, em nome de uma busca espiritual ou de um agradecimento a Deus. Por exemplo, uma pessoa pode fazer um propósito de se abster de redes sociais por um tempo, ou de não consumir algo que goste muito, como um exercício de domínio próprio e foco em Deus. A grande diferença é no compromisso espiritual que acompanha o jejum, que vai além da renúncia e envolve oração intensa e uma busca direta pela presença de Deus. Enquanto o propósito é uma promessa feita por alguém como demonstração de fé e disciplina, o jejum tem suas raízes mais profundas na Bíblia como uma maneira de se esvaziar para ser preenchido pelo Espírito. Além do aspecto espiritual, o jejum tem efeitos profundos em nossa mente e no nosso corpo. Quando jejuamos, nosso corpo entra em um estado de purificação. Nos primeiros momentos, sentimos fome, desconforto, e isso é uma lembrança constante de nossas fraquezas e fragilidade. Mas é justamente nesse momento que o poder do jejum se revela. À medida que o corpo se adapta, a mente se clareia, começamos a nos libertar das distrações, e o foco em Deus se intensifica. Esse processo de desapego físico nos abre para um apego maior ao espiritual. Nossa alma começa a buscar consolo e força diretamente de Deus, em vez de nos prazeres terrenos. É nesse ponto que o jejum, mais do que um propósito, leva à verdadeira transformação espiritual. Se olharmos para a Bíblia, encontramos vários exemplos poderosos de jejum. O próprio Jesus jejuou por 40 dias no deserto antes de começar seu ministério. Moisés também jejuou antes de receber os 10 mandamentos. E o profeta Daniel jejuou para obter entendimento de Deus. Em todos esses casos, o jejum não foi apenas um ritual, mas um momento de preparação, de purificação e de aproximação com Deus. Quando jejuamos, estamos seguindo os passos dessas grandes figuras espirituais que compreenderam que o jejum é uma chave para abrir as portas da sabedoria e do poder divino. No entanto, o propósito, embora também seja uma forma válida de consagração, não carrega a mesma profundidade de entrega e privação que o jejum envolve. E é aqui que chegamos ao ponto mais importante. O jejum transforma o nosso relacionamento com Deus. Ao jejuar,
começamos a ouvir sua voz de maneira mais clara. Nossos desejos e vontades são colocados de lado e o foco se torna apropriado em Deus. Esse é o poder do jejum. Ele nos limpa de tudo o que nos impede de nos aproximarmos do Criador, seja o orgulho, a vaidade ou o apego material. O jejum nos coloca em um estado de dependência total de Deus, e é nesse estado que experimentamos sua presença de forma mais intensa. Já o propósito, embora também seja um meio de buscar uma conexão com Deus, não exige o mesmo sacrifício físico, mas sim uma renúncia específica que pode ter outros interesses, como gratidão ou disciplina pessoal. Mas como podemos jejuar de maneira que realmente nos aproximamos de Deus? A chave está na intenção. O jejum não deve ser apenas uma privação física, mas um exercício espiritual. Devemos entrar no jejum com um coração disposto a buscar a Deus, em oração e meditação. Um jejum eficaz é aquele em que usamos o tempo de fome e desconforto para nos aproximarmos do Senhor. Ao invés de focarmos no que estamos perdendo, focamos no que estamos ganhando. Uma conexão mais profunda com Deus. Já no caso do propósito, é importante estar ciente de que o sacrifício feito deve ser algo significativo para uma pessoa, de forma que também traga foco espiritual e propósito em sua busca por mais intimidade com Deus. O jejum nos aproxima de Deus porque ele nos lembra de nossa fragilidade e nos coloca em uma postura de dependência total dele. Quando jejuamos, estamos dizendo a Deus que Ele é o centro de nossas vidas, que sem Ele nada somos. O jejum é mais do que uma prática religiosa, é uma jornada de transformação. E acredite, se você decidir experimentar o jejum com essa mentalidade, você verá sua vida espiritual ser renovada, sua fé ser fortalecida e seu relacionamento com Deus ser levado a um novo nível. E claro, tanto o jejum quanto o propósito têm seu valor espiritual, mas o jejum é uma prática bíblica com um poder profundo de reconexão com o Criador. Então, que tal começar hoje?